Boa noite a todos. Que o amor de Deus possa nos envolver, nos inspirando na compreensão dos ensinamentos de Jesus. E nesta noite nós vamos abordar o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E aí pode surgir a pergunta, né? Mas salvação quanto ao quê, né? O que será que essa mensagem está tentando nos alertar e nos trazer? Quanto ao que, se eu não praticar a caridade, eu não vou ser salvo? E aí no item 8 do capítulo, está registrado assim: fora da caridade não há salvação, apoia-se num princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. Ora, então o que nos diz o capítulo? Se eu não praticar a caridade, eu não vou vivenciar a felicidade suprema, a felicidade permanente. Mas por que isto, né? Se a gente não parar em algum momento e questionar o porquê da nossa existência, por que nós existimos? Quantos de nós já se questionaram quanto a isso? A nossa vida atribulada, né? A gente tem tanta preocupação, tanta coisa para resolver. Quantos de nós, em algum instante, param para pensar por que existimos? Será que é para eu, no dia seguinte, ir trabalhar, ganhar o meu pão de cada dia? Sim, também. Será que é para eu ir lá para a faculdade, estudar? Às vezes enfrentar algum professor não muito legal? Às vezes professores legais? Eu ir para o trabalho enfrentar algum amigo de profissão que é meu amigo e tem aqueles que não são? Eu vivenciar com algum parente que está me importunando? Tantas coisas no nosso dia a dia. E cada um vivencia a sua experiência. Mas, para que eu existo? O que cada um de nós, na verdade, deseja para si? Não é vivenciar a felicidade suprema e permanente? Ou será que alguém aqui não deseja ser feliz permanentemente? Será que alguém deseja vivenciar a dor constantemente, ao invés da felicidade? Eu creio que não. E fora da caridade não há salvação, no sentido de que nós não vamos conseguir vivenciar essa felicidade se a gente não praticar a caridade. É o que está nos dizendo a mensagem aqui. E a caridade, ela é um meio de atingir essa felicidade suprema, que é uma característica do nosso objetivo maior. É para isso que nós fomos criados, para sermos felizes. E em que condição que se vivencia isso? A caridade, ela nos leva
a atingirmos um grau de espírito puro que, como consequência, vivencia essa felicidade. O Evangelho, a todo instante, nos remete a que se não fizermos alguma coisa, a gente não vai ver o reino de Deus. Se não fizer aquilo, não vai ver o reino de Deus. E é exatamente esse o objetivo que cada um de nós tem, quando Deus nos cria. É visualizar o reino de Deus. Mas visualizar o reino de Deus não é ir para um lugar e lá está o reino de Deus. Visualizar o reino de Deus, ingressar no reino de Deus, é atingir um estado espiritual que nos proporciona uma compreensão de quem é Deus. Nos proporciona vivenciar essa felicidade suprema e a felicidade permanente. Quando a gente atinge esse grau espiritual, de espírito puro, a gente passa a vivenciar isso. Mas a condição para que a gente atinja esse grau espiritual é exatamente a prática da caridade. Então, se a gente não praticar a caridade, a gente não adquire a característica de um espírito puro, consequentemente a gente não vivencia a felicidade suprema e permanente. É isso que o capítulo está nos dizendo. Na questão 112 do Livro dos Espíritos, tem uma questão que é feita pelo grupo de Kardec, a espiritualidade. O que é um espírito puro? E lá tem caracteres gerais: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Os espíritos que acompanham, aí já vai na questão 113, os espíritos que acompanham percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, porque a perfeição absoluta só a Deus cabe. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus, gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Quando se ingressa nessa condição espiritual, já se passou por todas as etapas e exercícios de vida que não tem mais a necessidade de vivenciar num corpo material experiências. Estão sempre aprendendo, tá, gente? Até na condição de espírito puro está se aprendendo. Jesus, que é para nós o espírito puro conhecido, também está aprendendo. Existe uma hierarquia espiritual. E por que está sempre aprendendo? Porque a verdade absoluta só a Deus cabe. Nós somos eternos aprendizes. Somente Deus não tem a necessidade de aprender. Ele é a verdade absoluta. Mas o que faz um espírito puro? Aí tem a questão 562. Já não tendo o que adquirir, foi feita essa pergunta, né? Os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? E aí os benfeitores amigos respondem: que querias que fizessem na eternidade? Ociosidade eterna? Seria um eterno suplício. E aí eles perguntam: de que natureza são as suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar para que sejam cumpridas. No livro
de Emmanuel, psicografado por Francisco Xavier, A Caminho da Luz, logo no começo, está registrado que Jesus foi um dos integrantes da pleiade de espíritos que participaram da constituição do sistema solar nosso. E foi delegado a ele, Jesus, por Deus, que fosse o governador de nosso planeta. Esse é um trabalho de um espírito puro. Simples, né? Participar da criação de um sistema planetário, né? Solar, estelar. Simples. Cuidar de tantos bilhões de seres que somos. Responsabilidade. Felicidade está vinculada à responsabilidade, gente. Não se iludam achando que felicidade exime a gente de qualquer responsabilidade. Muito pelo contrário. Quanto maior a responsabilidade, mais feliz a gente é. A gente hoje acha que não, né? Na nossa condição de entendimento que a gente tem das coisas. Pô, mas eu não quero responsabilidade, né? Eu quero vida boa. E a gente vai se enganando. E a gente não para questionar o porquê existe. Para que eu vou perder tempo com isso? Daqui a X anos eu vou passar dessa para outra que eu não sei nem que outra que é. Alguns acreditam que vão virar pó e fazer parte aí do universo. E enquanto a gente não se propõe a compreender o porquê de existirmos, a gente vai se enganando. E nesse processo a gente vai, em algum momento, se é que já não está vivenciando, sofrendo. Porque a dor, ela existe com o propósito de nos colocar na linha de chegarmos a essa condição espiritual. Mas sumiu daqui. Mas será que a gente tem a opção de não ser feliz? Alguém pode perguntar. Não, eu não vou querer vivenciar essa felicidade suprema e permanente, não. Eu vou optar por outra coisa. E aí no item 10 está assim, ó, fora da caridade e na salvação estão contidos os destinos do homem sobre a terra e o céu. E aí ele fala mais algumas coisas. Gente, se tem alguma coisa que todos nós estamos fadados a atingir, e se é uma condição de fatalidade, é a gente chegar um dia a ser espírito puro e ser feliz. Aquele que acha que nunca vai chegar lá, está se enganando. Ou não está compreendendo, né, melhor dizendo. Quando Deus nos cria, já existe esse propósito de a gente chegar a essa condição de espírito puro e vivenciar a felicidade permanente e suprema. Ainda que a gente hoje ache que não. Ah, mas tudo me acontece? Sim. E aí às vezes algumas pessoas falam, poxa, mas eu não sou uma pessoa tão ruim, mas por que será que acontece tudo isso comigo? Se às vezes a gente olhar e procurar a resposta pelo que a gente vivencia hoje, talvez a gente não vá ter o sentido disso.
A questão é que a gente é uma personalidade formada por várias e várias etapas de vida. E hoje a gente não tem a noção do que fez ali atrás. E se hoje a gente sofre alguma coisa que nós não encontramos a resposta em função do comportamento que a gente tem hoje, pode ter certeza, isso vem do que a gente fez em algum instante. E aí a gente se revolta, né? Acha que Deus é injusto e todas aquelas coisas. A nossa incompreensão da vida nos leva a achar isso. E aí a gente entra num ciclo, né? Começa a achar que é injustiçado, que é isso, que é aquilo, e vai e fica rodando nisso daí e não procura romper esse ciclo. E como que você rompe esse ciclo? Procurando entender por que acontece isso. E alguém, em algum instante, vai fazer que essa ficha caia para a gente. E a gente comece a ter noção do porquê as coisas acontecem. É como está no capítulo 5, né? Saber sofrer. Porque o saber sofrer começa a fazer com que a gente, numa próxima etapa, não sofra. A gente tem que romper esse ciclo. Porque se a gente ficar se mantendo a revolta constantemente, nunca vamos sair disso. E devemos, na medida da nossa capacidade, porque hoje é difícil a gente vivenciar essa caridade que o capítulo pede para que a gente vivencie. Mas a gente tem que começar a procurar vivenciar. Nós estamos muito, mas muito distantes da condição de Jesus e Espírito puro. Jesus trilhou isso que a gente está trilhando, viu, gente? Deus, ele não é parcial. Todo espírito passa por esse processo de aprendizado. Como diz a doutrina, nós fomos criados simples e ignorantes, todos nós. Deus não privilegiou ninguém. E aí a gente começa a nossa viagem. E hoje nós estamos aqui, ó, todos reunidos aqui neste salão, no planeta Terra, que um dia vai ser melhorzinho, vai depender de a gente, de cada um de nós. Mas nós nos devemos nos propor a querer ser felizes. E para isso, requer o esforço nosso. Não tem nenhuma fada madrinha que vem nos tirar ou nos dar uma solução diferente dessa, tá, gente? A nossa felicidade cabe às nossas ações e às nossas atitudes e ao nosso esforço e à nossa determinação. Que não se engane que isso que ache que isso vai ser de alguma coisa externa para nós. Não vai. É o nosso esforço que vai nos levar a ser felizes. E que Deus nos inspire nessas ações. Obrigado a todos.